Bom dia, crianças! Tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje, na nossa aulinha de matemática, nós iremos falar sobre dezena e unidade. Então, para isso, eu quero que você pegue o seu livrinho e abra na página 184, 184, tá certo? A continuidade das nossas atividades. Nós temos aqui, o numeral 23. Quando um número tem dois algarismos, assim como o 23, um deles é a dezena e o outro é a unidade. A gente pode observar por essas casinhas aqui que o número 23 está dentro, onde tem a letrinha D e tem a letrinha U. U de unidade, D de dezena. Então, aqui nós temos 3 unidades e 2 dezenas. Uma dezena é igual a 10, então 2 dezenas é igual a 20, isso mesmo. Então, por isso que fica 23 e por isso que o número 2 fica na dezena, porque ele representa o 20. Para isso, para vocês entenderem melhor, porque cada numeral tem uma posição, tem uma fileirinha, uma ordem para ficar, eu irei contar para vocês uma historinha, então preste bem atenção. Era uma vez um local muito calmo, muito verde, com um céu muito azul. Um dia, sem saber nem como e nem o porquê, apareceu uma árvore estranha, a árvore do conhecimento. Esta árvore diferente tinha dentro de si algo muito importante. Lá dentro tinha um pensador. Olha o pensador ali em cima. Logo, logo, começaram a aparecer vários habitantes naquele lugar, começou a encher. Mas eram tantos que ficaram com um problemão. Então, chamaram o pensador para tentar resolver essa situação. Ele pensou e teve uma ideia. Vamos fazer uma casa, para colocar todos esses habitantes dentro. Então, fizeram uma casa. Essa casa nós iremos chamá-la de Casa da Unidade. Como só entra um de cada vez, Então, o nome da casa seria Unidade. Por isso que tem a letrinha U nela. Então, entrou um, entrou 2 habitantes, entrou 3, entrou 4, entrou 5, entrou 6, entrou 7, entrou 8, entrou 9. Mas quando foi entrar o 10º, não coube, só coube 9. Só coube 9 dentro da casinha da unidade. E agora? Então, viram que não dava para entrar, mais um. Então, e agora o que irão fazer? Tem que chamar o pensador. Então, o habitantezinho que faltava, ele voltou para trás muito triste. Até que alguém teve uma ideia, é melhor chamar o pensador. Então, o pensador apareceu, E depois de muito pensar, disse: talvez seja melhor fazer uma casa maior para caber mais gente. Vão se juntar-se todos. Então, criaram uma casinha maior que fica do lado da casa da unidade, do lado esquerdo, tá certo? Então, fizeram uma casinha maior. Ai, como todo mundo ficou feliz. Então, fizeram um grupo de 10. Fizeram um grupo de 10 habitantes. Olha só os 10 habitantes ali embaixo. Então, saíram todos da casinha da unidade e resolveram ir para a casa maior, que nós chamamos de dezena, por isso que só cabe 10, tá certo? Então, entrou os 10 habitantes dentro da casa maior. Tá bom? E essa casa, como eu já disse, se chama dezena, por isso que tem a letrinha D, tá certo? Então, ficaram 2 casinhas, dezena e unidade. Então, olha só, entraram 10 habitantes dentro da casinha da dezena e ainda nenhum na casinha da unidade. Então, gente, lembrando que 10 é igual a uma dezena. Então, por isso, que aqui nessa casinha da dezena tem o número 1, porque significa uma dezena. E lá na casinha da unidade tem o número 0, porque não tem nenhum. Então, formou qual número? O número 10, não é? Então, aqui na casinha da dezena nós temos uma dezena e 0 unidade. Olha só, entrou um habitante na casa da unidade. Então, ficou uma dezena na casa da dezena, tá vendo?
e ficou uma unidade, um habitante na casa da unidade, tá certo? Então, virou o número 11. Depois entrou mais um na casa da unidade e ficou 12. Isso mesmo, e assim por diante foi entrando, aí virou o número 13, depois o 14, depois o 15, e assim por diante. Agora, na atividade de vocês, tá bom? Logo aí em seguida, onde tem esses quadrinhos, vocês irão, né, responder colocando os numerais do dado. Isso mesmo, do dado, onde Laura quer formar números de 2 algarismos menores, né, que 40. E cada dado é numerado de 1 a 6, tá certo? Então, complete os quadrinhos seguintes com todos os números, com os 18 números que podem ser formados. Então, o dado só é de 1 a 6, né? Então, tem que ser a família do 1, né, que forma a partir do 11, né? Tem o 10, vem o 11. Então, o primeiro número que você vai colocar aí é 11. Lembre-se de colocar cada número nas suas casinhas, tá bom? Unidade e dezena. Então, coloque aí, 11. Aí, assim consecutivamente, você vai colocar 11, 12, 13, 14, 15, 16. Esse é o primeiro quadrinho. Olha só, a família aí do 10, né? Onde o 11, o 12, o 13, o 14, o 15 e o 16, eles ficam na casinha da dezena e da unidade. Por exemplo, no número 11, temos uma dezena e uma unidade. No número 12, temos uma dezena e 2 unidades, e assim por diante. Vamos para o próximo quadrinho? O próximo quadrinho, né, já é da família do 2, isso mesmo. Então, você vai fazer o 21, o 22, o 23, o 24, o 25 e o 26, tá certo? Então, você vai colocar nesse quadrinho na ordem correta, cada um nas suas casinhas, unidade e dezena. E temos o terceiro quadrinho, né? Onde vamos para a família do 3, onde se casou e virou o 31, o 32, o 33, o 34, o 35 e o 36. Na página 185, nós temos um joguinho aí, preste bem atenção. Na número 7, Beatriz, Enzo e Roberto estão brincando de um jogo com trilha. Cada um tem um peão colorido. A figura mostra em que número está cada peão. Faça um X na casa para onde cada um dos peões deverá se mover, de acordo com o número mostrando no dado para cada peão a seguir. Depois, complete as sentenças com o número assinalado por você na trilha. Então, podemos ver aqui embaixo, ó, que o dado está marcando um número, uma quantidade para cada peãozinho, né? O amarelo está marcando qual número? 4, né? Então, o dado caiu no número 4. Então, você está vendo que o peão amarelo está em qual número? Ele está posicionado em qual número? Ele está no número 13, né? Então, ele vai ter que andar 4 casinhas. Então, você pula 4 casinhas. Vamos lá? Então, 14, 15, 16, 17. Isso mesmo, ele parou no 17. Então, você vai marcar um X no número 17. Vamos ver agora o peão vermelho, ele está, né, com a quantidade do número 5, isso mesmo, então ele vai ter que pular 5 casinhas. Em qual número o vermelho está? Ele está no 26, né, então ele vai pular 5 casinhas, ó. 27, 28, 29, 30 e 31. Então, você vai marcar um X no número 31, porque ele pulou 5 casinhas. Isso mesmo. Agora, vamos observar o peão verde. Isso mesmo. O peão verde, ele tá com quanta quantidade aí no dado? 3, né? Então, você vai pular 3 casinhas. Mas em qual número o peão verde está? Isso, no 34. Então, você vai pular 3 casinhas. 35, 36, 37. Então, você vai marcar um X no número 37, tá certo? Aí vem as perguntas abaixo. O peão verde será colocado na casa do número? Sim, gente, e aí? O peão verde parou em qual número mesmo? Isso, 37. E o peão vermelho?
Depois que o dado, né, caiu com a quantidade, ele parou em qual número? Muito bem, no 31. E o peão amarelo? Isso, no número 17. Olha só, então ficou peão verde, número 37, peão vermelho, número 31 e peão amarelo, número 17. Então, você complete, tá bom? As afirmações aí na página 185. Na página 186, na número 8, Gabriel tem um álbum de figurinhas com algumas delas já coladas na figura. Veja duas páginas desse álbum. Então, aqui nós já temos, né, algumas figurinhas coladas. E a gente não está conseguindo ver o número que ele está colado. Mas, olhando pela sequência numérica, qual será os números? Por exemplo, que o papagaio, né, a ave aí azul, ela está seguindo a ordem. Vamos ver aqui, ó. 31. Depois do 31 vem qual número? Isso mesmo, 32. Então, o pássaro azul está no número 32. Vamos aqui embaixo, o tucano. O tucano está na fileirinha aqui. Depois do tucano vem o número 29 e 30. O que é que vem antes do número 29? Isso mesmo, 28. Então, o tucano ele está no número 28. Agora, vamos observar aqui o jacaré, né? E essa anta aqui. Então, vamos lá. Ó, o jacaré, depois do jacaré, nós temos o número 35. Então, qual é o número que vem antes do número 35? Muito bem, é o 34. Então, o jacaré está no número 34. Depois é o 35. Então, a anta vai estar no número 36, isso mesmo. Então, ó, aí na parte de baixo, onde tem esses quadrinhos, você vai escrever o numeral que o animal está colado, tá bom? Então, relembrando, o tucano está no número 28. Então, você vai colocar o número 28. O jacaré está no número, isso mesmo, 34. A ararinha, o pássaro azul, ele está no número, isso mesmo, 32. E a anta está no número, isso mesmo, 36. Muito bem. E nessa última questão da 9, né? Se você participasse de um time de basquete e tivesse de escolher um número de 1 a 40, qualquer um, de 1 a 40, qual número você escolheria para ser o da sua camisa? Então, você vai marcar nesse quadrinho qual o número que você queria. Lembrando que é do número de 1 a 40, tá certo? Na página 187, o que você irá fazer? Nesse espaço, nós já temos 12 no livro de vocês, tá bom? Já tem 12 círculos verdes. Então, o que é que você vai fazer? Você vai desenhar outros 12, mas na cor vermelha. E depois, 6 de cor azul, tá bom? Procurando manter sempre o tamanho, do mesmo tamanho, na mesma posição nas linhas, tá certo? E depois você vai contar quantos círculos deu ao todo e vai escrever aqui na parte de baixo, onde está escrito total de círculos desenhados no quadro. Aí você vai colocar a quantidade. Depois de você assistir a aulinha, você irá fazer as páginas 188 a 191, que é uma revisãozinha, tá certo? Agora nós iremos para a aula de português. Então, você pega o seu livrinho, abra no início do livro, tá bom? Na página 41, onde nós iremos contar a historinha do patinho feio. Era uma vez, numa fazenda, os seus moradores esperavam ansiosamente o nascimento dos filhotes da mamãe pata. Era um dia quente de verão, quando a mamãe pata ouviu quac, quac, quac e viu chegarem um a um os pequenos patinhos que começavam a romper as cascas, todos menos um. Isso é um ovo de peru, disse uma pata velha à mamãe pata. Não tem importância, vou dar-lhe um pouco mais de calor para sair. Quando por fim rompeu o ovo, viu-se que era um pato completamente diferente dos outros. Era grande e não parecia um peru. O resto do galinheiro começou a rir dele. A sua mãe o defendia, mas, passado algum tempo, já não sabia o que dizer. Os patos o destratavam e as galinhas zombavam dele. No fim, até sua própria mãe se convenceu de que era um pato feio e desengonçado.
O coitado do patinho ficou muito triste ao ouvir essas palavras e fugiu. Acabou num pântano, onde conheceu 2 gansos que não quiseram ser seus amigos. Continuou a sua viagem e acabou em uma casa de uma mulher velhinha que vivia com um gato e uma galinha. Mas como não foi capaz de pôr ovos, o patinho também teve de abandonar aquele lugar. Até que numa tarde de outono olhou para o céu e viu um bando de pássaros grandes e muito bonitos. Ele não sabia que esses belos pássaros eram, na verdade, cisnes. Desejou com todas as suas forças ser um deles, mas abriu os olhos e percebeu que continuava feio. Depois do outono, chegou o frio do inverno e o patinho passou por muitas dificuldades. Apesar de tudo, conseguiu sobreviver, até que por fim chegou a primavera. Numa tarde em que o sol começava a aquecer, decidiu passear perto de um lago. Ali, 2 pássaros grandes e brancos, de aspecto majestoso, deixaram-no encantado. Voou até onde estavam e então houve algo que lhe chamou a atenção ao ver o seu reflexo na água, onde estava a imagem do pato grande, feio que ele era. Onde é que ele estava? Quem é esse? Em seu lugar havia um cisne. Ele tinha se transformado num lindo cisne. A verdade é que ele sempre foi um cisne. Agora, na página 43, na página seguinte, tá certo? Vocês vão observar as ilustrações, né, que fazem parte dessa historinha, de 1 a 4, e vão organizar de acordo com cada fato que aconteceu. Então, primeiro, o que foi que aconteceu dessas imagens? O patinho, né, nasceu, né, ele era diferente. Então, vocês vão colocar o número 1 nessa imagem. O que foi que aconteceu logo em seguida? Todo mundo começou a falar mal dele, né, tirar sarro dele. Então, essa é a imagem número 2. Coloque o número 2. E essa imagem que todos ali, ó, não queriam ficar perto dele, coitado do patinho, é a número 3. Coloque o número 3. E a última imagem, né, que acontece é quando ele vê aqueles cisnes, né, voando, a coisa mais linda. Então, você vai colocar o número 4. Na página ainda 43, na parte de baixo, né, nós temos alguns personagens, né, que fazem parte dessa historinha, onde você irá pintar as letras que formam os nomes da figura. O primeiro é o P com A, pá, né? T com iti. NHO fica com sonzinho de nhó, patinho. Então, você vai pintar essas letras ao lado, tá bom? Somente as letrinhas que formam o nome patinho. Da mesma forma, você irá pintar somente as letras que formam o nome galo. Vocês irão pintar também somente as letras que formam o nome cisne. E por último, irão pintar somente as letras que formam o nome gato, tá certo? Isso mesmo. E depois da videoaula, vocês irão responder a página 39 e 45. Ah, lembrando, tem videoaula de ciências, tá certo? Então, beijinhos e até a próxima aula.